Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, porque hoje é dia de Vasco, meu amigo. Hoje tem jogo do Vasco, o vascaíno mais desavisado talvez esteja pensando agora, ué, mas o Vasco já não foi eliminado do Campeonato Carioca? Que raio de jogo é esse? Pois é, hoje tem jogo da Taça Rio, o Vasco enfrenta o Madureira e teremos novidade na transmissão, como você já viu aí no título do vídeo. Aqui durante o vídeo você vai entender melhor essa novidade, que é muito bacana para o torcedor, que agora tem mais uma opção para acompanhar os jogos do Vasco e completamente de graça. Vamos conversar sobre isso, vamos falar também sobre a possível estreia do Rômulo, que deve acontecer no jogo de hoje, foi relacionado para a partida, tem até uma pequena fala dele aqui, a expectativa dele para esse jogo. Enfim, muita coisa nesse giro de notícias que começa depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, eu conto aí com o seu like, né? O seu like é muito importante, vai aí, senta o dedão aí no like, você ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos e se inscreva aqui no canal se for a sua primeira vez. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e daquele jeito que você gosta, sem enrolação, vamos direto aqui para os assuntos. Começando falando aqui da partida de hoje. O Vasco enfrenta o Madureira hoje em Conselheiro Galvão, a partida às 3 horas e 15 minutos. O horário é diferente mesmo, 3 horas e 15 minutos no estádio de Conselheiro Galvão, Madureira e Vasco da Gama, partida de ida da semifinal da Taça Rio. Então, hoje é dia de Vasco. A Taça Rio, que é o prêmio aí de consolação do Campeonato Carioca, mas que vale R$1 milhão. E ontem a gente viu, né, o balanço financeiro do Vasco, que o Vasco não pode desperdiçar dinheiro nenhum, né? Então R$1 milhão seria aí de bom grado pra gente, né? R$1 milhãozinho aí, jogando alguns jogos preparatórios, né? A gente pode dizer que serão amistosos de luxo esses jogos aí da Taça Rio, 2 jogos de semifinal, né? Hoje às 3h15 da tarde contra o Madureira, jogo da volta sábado que vem em São Januário, e caso o Vasco avance para as finais da Taça Rio, teremos mais 2 jogos também. Lembrando que nessa semifinal o Vasco tem a vantagem do empate, né? O Vasco tem a vantagem ali de resultados iguais. Empate na soma geral dos resultados, sendo mais claro. Por exemplo, o Vasco empata hoje por 0-0 e semana que vem é 1-1 em São Januário. O Vasco está classificado. O Vasco vence hoje por 2-0 e depois perde em São Januário por 3-1. O Vasco está classificado, porque o Vasco tem aí a vantagem do empate por ter ficado na 5ª colocação, né? O Madureira se classificou em 8º. Então, hoje, 3h15 da tarde, Vasco e Madureira pelo Campeonato Carioca, partida que pode marcar a estreia do volante Rômulo. Vamos entrar nesse assunto aqui agora. Após uma semana intensa de preparação, de treinamentos no CT do Almirante na Cidade de Deus, o Vasco concluiu na sexta-feira, ontem, a sua preparação para a partida da semifinal da Taça Rio, hoje contra o Madureira em Conselheiro Galvão. E a grande novidade do Vasco para esse duelo válido pela semifinal da Taça Rio é o Rômulo, o volante Rômulo, campeão da Copa do Brasil pelo clube, que foi repatriado aí pelo Vasco há algumas semanas, né? Já foi aí anunciado, apareceu no bid, está tudo certo, e tinha ali a dúvida, né? Quando o Rômulo vai poder jogar? Quando será a estreia do Rômulo? Aí tinha dúvida em questão física, né? Se ele estava 100%, se ele estava ok, quando ele ia para o jogo, e essa dúvida acabou porque ele foi relacionado para essa partida de hoje e existe aí uma grande possibilidade dele entrar em campo nesse jogo contra o Madureira. O Marcelo Cabo não tem muito aquilo de ficar esperando não, né? O Léo Jabá também esperava, a torcida imaginava que ele fosse precisar de um tempo maior de preparação. Quando ficou regularizado já foi jogar, foi a mesma coisa com o Morato, então com o Marcelo Cabo não tem isso de ficar esperando não, ele gosta de ver a rapaziada jogar e provavelmente deve botar o Rômulo para jogar na partida de hoje também. Então o Rômulo foi relacionado pela primeira vez e o jogador falou em entrevista à Vasco TV dessa expectativa, né, dessa volta ao Vasco, de voltar a vestir a camisa do Vasco num jogo profissional. Falou ali como estava a ansiedade, né, se tinha algum tipo de nervosismo. Enfim, o Rômulo
no seu pré-jogo aí, né, falando das suas expectativas para esse jogo de logo mais contra o Madureira. Confira aí o que disse o volante Rômulo. Cara, a expectativa é muito grande, a ansiedade também é um pouco acima do normal, porque eu sei a história do clube, eu sei o que isso representa e para mim é como se fosse a primeira vez. Vou entrar em campo para dar o meu máximo, dar o meu melhor e com fé em Deus sair com um bom resultado. Então, a gente começou um trabalho de preparação, ainda estamos nesse trabalho de preparação, né? Com certeza o ritmo não é o ideal, mas eu acho que com a entrega, com a determinação, acho que vai sobressair, com fé em Deus, a gente poder sair com um bom resultado. Cara, agora um cara mais experiente, quando eu era mais novo, sempre com aquela afobação, mas hoje um cara mais experiente, um cara que aprendeu um pouquinho mais sobre a parte tática e eu acho que com o trabalho que o professor Cabo vem fazendo aí durante o dia a dia, a gente vai poder fazer uma bela apresentação e com fé em Deus sair com essa vitória. Então tá aí, né? Boa sorte pro Rômulo, que ele faça hoje uma grande partida. Deve começar no banco de reservas, né? Mas tomara que, caso entre aí no decorrer da partida, que ele faça uma grande partida, uma grande reestreia, porque será um jogador muito importante pro Vasco na sequência da temporada, principalmente na Série B, com a sua experiência nos jogos importantes ali de Copa do Brasil também. Então tomara que o Rômulo reencontre o seu bom futebol, porque ele jogando em alto nível, com toda certeza será fundamental para a temporada do Vasco, né? O Rômulo é um baita de um volante, ele em alto nível é titular na maioria dos clubes do futebol brasileiro. E para essa partida de hoje, estreia do Rômulo, teremos uma grande novidade aí na transmissão. Informação até que eu coloquei aqui no título do vídeo. O Campeonato Carioca anunciou ontem nas redes sociais, de forma oficial, que toda a Taça Rio será transmitida de graça pelo TikTok. Então, você que não assinou o Paper Vasco, né, a gente sabe que a situação no país está difícil, nem todo mundo tem aí condições de assinar um pay-per-view, tem que ter TV a cabo também, em alguns casos, né, para assinar pela sua TV a cabo. Então muita gente não assinou aí o pay-per-view do Campeonato Carioca, não conseguiu assistir os jogos do Vasco, mas na Taça Rio pode assistir completamente de graça no TikTok. O jogo de hoje contra o Madureira, o jogo da semana que vem da volta contra o Madureira, e caso o Vasco avance para as finais do Campeonato Carioca, também poderá acompanhar de graça pela internet, pelo TikTok, as partidas do Vasco da Gama aí na Taça Rio. Os jogos podem ser assistidos pelo aplicativo TikTok, né? No computador, na Smart TV, no celular, enfim, é só você ir na sua loja de aplicativos aí, né? Pelo seu aparelho, digitar lá TikTok, baixar e procurar o TikTok do Campeonato Carioca. Eu vou deixar o link no comentário fixado para facilitar, que aí é só você clicar, você clica lá, baixa, enfim, e aí você pode acompanhar a partida do Vasco hoje pelo TikTok. Então, toda a Taça Rio terá transmissão do TikTok, uma novidade aí muito bacana para mais gente poder acompanhar, né, a partida, principalmente por ser de graça. Basta você ter o aplicativo no seu celular. Mas é importante frisar, tá? São só os jogos da Taça Rio que serão transmitidos lá no aplicativo. Copa do Brasil, Série B, não. Aí é aquele mesmo esquema de Premier Futebol Clube, Sport TV, coisa e tal. Mas os jogos da Taça Rio você pode acompanhar pelo aplicativo. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos de escalação do Vasco, né? A provável escalação do Vasco. O Vasco que tem o desfalque do Léo Matos, né, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no último jogo, mas o Vasco deve ir com um time interessante hoje, não vai com um time totalmente reserva não, vai mesclar alguns jogadores, mas a escalação se torna interessante, né, com a maioria até de jogadores titulares, jogadores como Cano, por exemplo, serão titulares na partida de hoje. Então o Vasco que vai entrar em campo hoje deve ser o seguinte: Vanderlei no gol, Caio Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca, Andrei, Bruno Gomes e Laranjeira, Léo Jabá, Morato e Germancano. Deve ser esse time titular do Vasco hoje contra o Madureira, 3h15 da tarde pelo Campeonato Carioca. Palpite, vou deixar o meu aqui. 2-0 Vasco hoje. 2-0 Vasco, deixa o seu palpite também aí nos comentários. Tamo junto, a gente se encontra depois do jogo com o pós-jogo aqui no canal. E é isso. Um abraço, saudações vascaínas, deixe seu like, se inscreva. Até a próxima. Fui!